Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Imagina acordar amanhã e ver o preço do XRP a 100 dólares, talvez 1000 dólares. Parece impossível, não é? Mas e se eu te dissesse que não é só possível, como existem especialistas mostrando exatamente o que precisa acontecer para isso se tornar realidade. Essa é a história de como um número que parece absurdo ganha forma quando você entende a mecânica por trás dele. E eu já te aviso, o que eu vou te mostrar aqui, dificilmente você vai encontrar em português com esse nível de detalhe. Então aproveita agora, se inscreve, deixa o like e compartilha, porque essa análise pode não ficar disponível para sempre. A maioria das pessoas olha para o preço de uma moeda e pensa, isso nunca vai chegar tão alto porque o market cap seria gigante demais. É o pensamento comum, mas aqui está a primeira virada de chave. O preço do XRP não depende apenas de market cap, ele depende do volume da atividade real dentro do ecossistema. Na matéria nós vemos aqui está o volume necessário para o XRP atingir 100 dólares, já que o especialista vincula o valor do XRP à atividade do XRPL. Mais abaixo nós vemos que uma reavaliação do famoso comentário de Quincy Jones sobre o XRP mostra quanto volume o XRPL precisa para levar o preço do XRP a 3 dígitos. Nós vemos aqui que Jones sugere que o valor do XRP está vinculado à atividade do XRPL. Para contextualizar, em 2021, Jones, ex-desenvolvedor da Corda, compartilhou uma visão interessante sobre o valor potencial do XRP. Especificamente, ele argumentou que o preço do XRP não se sustenta sozinho. Em vez disso, ele conecta diretamente ao valor dos instrumentos financeiros emitidos no XRP Ledger. Jones chamou o XRP de liquidez que conecta ativos como títulos, moedas e ações. Ele sugeriu que o XRP poderia atingir níveis ambiciosos, sejam 100 mil ou até 1 milhão de dólares, dependendo do valor que os emissores decidirem investir na rede. Quanto mais ações e dívidas forem emitidas no XRPL, maior será o valor potencial do XRP. Mais abaixo aqui nós vemos que XRPL de olho no crescente mercado de tokenização. 4 anos depois, a comunidade XRP revisitou as ideias de Jones à medida que a tokenização de ativos do mundo real RWA ganha força. Executivos da Ripple, incluindo o CTO David Schwartz, elogiaram o potencial do XRPL para dominar o setor. Curiosamente, até a Bitwise acredita que comprar XRP é uma maneira limpa de investir no futuro da tokenização. Notavelmente, o XRPL ainda desempenha um papel pequeno na crescente tendência de tokenização. Dos 30,14 bilhões em valor tokenizado em blockchains, ele detém cerca de 294 milhões, o que lhe confere uma participação de 1,75%, de acordo com dados do RWA.XYZ. Isso classifica o XRPL como uma 10ª maior rede para RWAs. Mas qual é o valor de liquidez que o XRPL precisaria processar para que o XRP valesse 100 dólares? Vemos aqui que o Google Gemini avalia volume em XRPL para um preço de 100 dólares em XRP. No entanto, para avaliar isso, pedimos ao chatbot da Google Gemini que apresentasse um modelo. Em resposta, Gemini observou que Jones nunca ofereceu uma equação precisa, mas construiu uma hipotética em torno de seu argumento. De acordo com o Gemini, o valor do XRP deve vir de quanto valor ele ajuda a movimentar e não apenas de especulação. Gemini utilizou um suprimento circulante do XRP de cerca de 55 bilhões de tokens. Com a previsão de preço a 100 dólares, o valor de mercado do XRP atingiria aproximadamente 5,5 trilhões. Para sustentar esse número por meio de sua utilidade, o XRPL precisaria processar uma quantia enorme de transações. E um pouco mais abaixo aqui nós vemos, que o XRPL ele precisaria movimentar cerca de 55 trilhões anualmente para justificar um valor de mercado de 5,5 trilhões para o XRP. Notavelmente, isso se traduz em cerca
cerca de 150,7 bilhões por dia. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Pensa comigo, quando a internet estava começando, ninguém imaginava que empresas digitais valeriam trilhões. Parecia ilógico, mas o que mudou? O uso, o volume de pessoas, empresas e governos utilizando aquela tecnologia todos os dias. O mesmo raciocínio se aplica ao XRP. O que o especialista está mostrando aqui é que para o token atingir 100 dólares seria necessário um volume diário de negociação acima de bilhões. Pode parecer surreal, mas já vimos algo parecido antes. Em 2021, durante o pico de euforia do mercado, o volume diário global das criptomoedas bateu níveis que muitos diziam ser inatingíveis. E olha que isso aconteceu num mercado ainda jovem, sem adoção institucional em massa, que hoje está batendo a porta. E antes de eu te mostrar como esse raciocínio se conecta com números reais e exemplos históricos, já garante a sua inscrição e ativa o sininho, porque aqui eu abro gráfico, dados e projeções que não circulam nos canais tradicionais. É conteúdo que pode fazer diferença quando o mercado virar. E é aqui que entra a segunda descoberta. Há quem diga que nem mesmo o market cap seria uma barreira para o XRP alcançar valores de 1.000 dólares. Parece loucura, mas faz sentido quando você entende que o market cap é só uma métrica teórica. Ele não reflete o dinheiro que realmente entrou ou saiu do ativo, mas sim uma multiplicação de preço pela quantidade de moedas. É como olhar para o preço de um imóvel e achar que todo o bairro vale aquilo multiplicando por todas as casas. Não funciona assim. O que move o preço é liquidez, demanda e utilidade. Nós vemos nessa matéria que capitalização de mercado não é obstáculo para que o preço do XRP atinja 1.000 dólares, explica um especialista, né? Nós vemos mais abaixo que um debate de longa data sobre o teto de preço do XRP ainda é uma discussão acalorada. Em uma publicação recente na plataforma de mídia social X, o analista de fintech Armando Pantoja argumentou que a noção de capitalização de mercado limitando a ascensão do XRP a 1.000 dólares é fundamentalmente falha. Por que a capitalização de mercado não limita a tecnologia? Em um vídeo, Pantoja rejeitou a ideia entre muitos investidores de que a capitalização de mercado do XRP deveria ser usada como uma barreira rígida contra a valorização de longo prazo do preço para um nível de 1.000 dólares. Ele observou que, embora a análise técnica possa ser útil no curto prazo, ela se torna menos relevante ao avaliar o potencial de um token a longo prazo. Um pouco mais abaixo, nós vemos que Pantoja insistiu que a aplicação de métricas de avaliação do mercado de ações a criptomoedas leva a mal entendidos, especialmente porque tokens como o XRP são mais semelhantes à tecnologia do que às empresas. O valor de mercado sempre é muito alto. Que diferença faz? É a tecnologia que será adotada independentemente, disse ele. Isso significa que se espera que o XRP siga uma trajetória diferente, baseada mais no uso da rede, na utilidade e na integração de longo prazo em sistemas globais. Isso, por sua vez, aumentaria a demanda por XRP e faria seu preço disparar para 1.000 dólares. E é aí que a história fica interessante, porque o XRP ele não é só um token esperando especulação, ele é um sistema de liquidação que pode processar pagamentos internacionais em segundos, com custo quase zero. Bancos, instituições financeiras e até governos já estão testando e usando essa rede. Ou seja, cada transação feita dentro do XRP-L é como combustível queimando no motor do preço. Quanto mais uso, mais pressão de valorização. Agora, imagina um cenário em que grandes instituições decidem migrar parte de suas operações bilionárias para o XRP-L. O volume diário poderia se multiplicar em questão de meses. E nesse ponto, a pergunta deixa de ser: será que o XRP chega a 100 dólares e passa a ser quando esse volume vai aparecer? Já olhando para o gráfico do XRP, que no momento está sendo negociado em torno de 2 dólares e 98, exatamente colado na região das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos no diário, que hoje estão em 3 dólares e 1 e 2 dólares e
99. Isso mostra equilíbrio entre compradores e vendedores, mas também sugere que qualquer rompimento mais forte pode acelerar a direção do preço. Do lado dos suportes, o primeiro ponto de atenção está em $2,76, seguido de $2,50, que seria a zona crítica de defesa dos touros. Já as resistências mais próximas estão em $3,16, depois $3,38, que, se superadas com volume, a próxima parada natural é a região dos $3,65. O RSI de 14 períodos está agora em 50 pontos, muito próximo da neutralidade, mas apontando levemente para cima, o que indica que o mercado pode estar se preparando para uma nova tentativa de alta, desde que não perca o suporte dos $2,76. Olhando a tendência, o XRP ainda mantém uma estrutura de canal ascendente no curto prazo, mas precisa confirmar o rompimento dos $3,16 para retomar força compradora. Caso contrário, pode voltar a testar zonas mais baixas antes de buscar uma nova perna de valorização. Essa fotografia técnica mostra que o ativo está em um ponto de decisão, e é exatamente nesse tipo de momento que investidores atentos conseguem se posicionar com mais clareza. A transformação está justamente em perceber que o impossível começa a parecer lógico. Quando você olha além da superfície, o preço não é sobre sonho distante, mas sobre matemática, utilidade e adoção. E é aqui que eu deixo você com uma reflexão. Enquanto muitos continuam presos ao mercado do market cap e aos velhos argumentos, alguns já entenderam que o verdadeiro driver do XRP é a utilidade real da rede. A história já mostrou que mercados inteiros podem ser reescritos em poucos anos. A questão é, você vai assistir essa transformação de longe ou vai estudar, analisar e se preparar para quando ela acontecer? E se você chegou até aqui, você já está na frente da maioria. Agora é contigo. Já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha, porque no próximo vídeo eu vou abrir informações que muita gente do mercado paga caro para ter acesso. E você pode receber de graça, mas só se estiver aqui dentro. E eu vou ficando por aqui. Bons negócios e paz.